A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 7 da classe dos adultos. Estamos avançando nesse terceiro trimestre da CPAD. E hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante para o nosso crescimento cristão: fogo estranho diante de Deus. Hoje nós vamos compreender a respeito da postura do obreiro diante da presença do Senhor. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 da classe dos adultos do terceiro trimestre da CPAD, onde nós vamos estudar sobre o tema fogo estranho diante de Deus. Estamos compreendendo a respeito do que a Bíblia fala sobre a santidade, e claro, sobre a santidade baseada no livro de Levítico. E, obviamente, nós vamos compreender hoje a respeito da postura do obreiro, daquele que serve a Deus, que deve ser uma postura santa, porque Deus é santo, deve ser uma postura de caráter, porque Deus tem um caráter intocável. E nós percebemos isso à luz da palavra de Deus. E hoje nós vamos compreender isso na nossa Escola Bíblica Dominical. E é claro, querido professor da Escola Bíblica, que eu acredito que Deus em Cristo vai te usar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Que alegria te receber por aqui em nome do Senhor Jesus. Você que já é um dos nossos alunos, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Então nos ajude, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha. E eu quero lembrar você que está interessado no material dessa aula, que eu já deixei um link aí na descrição. É muito fácil, é só você clicar e baixar automaticamente o arquivo em PowerPoint para você utilizar, se você desejar, na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Vai ser bênção para a glória de Deus. É claro que eu quero agradecer você que tem deixado aí o seu comentário de incentivo, e eu quero agradecer você que está orando por nós, que Deus em Cristo possa te abençoar. Quero também mandar um abraço para o seu Dodô e para a Dona Branca, que sempre está assistindo a gente, para os nossos irmãos em Cristo aqui do estado da Bahia, que Deus possa abençoar, e você também de qualquer parte do Brasil e do mundo, que Deus em Cristo te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7, e é importante, querido professor da Escola Bíblica Dominical, que você tenha em mente algumas dicas que a gente sempre passa para você aqui na lição. É importante que você se lembre do texto bíblico da lição. Você deve ler o texto bíblico da lição, deve ter o texto bíblico de cor no seu coração. Apresente esse texto bíblico para os seus alunos. Não se esqueça de apresentar em sala de aula a verdade prática e, claro, peça para um aluno ler a verdade prática em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça também de apresentar o texto áureo. Esse material é importante porque ele acaba te dando um norte na sua ministração. A sua lição possui 3 objetivos específicos. Isso quer dizer que ela tem um foco, e você precisa ter em mente os 3 objetivos específicos, até mesmo para você não fugir do assunto, você não se distanciar do assunto proposto desta ministração. Sua lição possui 3 pontos, e uma dica eu quero dar para você. Inicie a sua lição apresentando o tema da lição, fogo estranho diante de Deus, e depois cite ponto a ponto. Os seus alunos vão esperar os pontos a serem ministrados, e a sua lição vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou comentar com vocês ponto a ponto. E claro, eu sempre gosto de dividir subtópico a subtópico, até mesmo para que você possa compreender ainda melhor e esclarecer algumas dúvidas que vão surgindo no meio do caminho. Eu espero que com isso você possa crescer comigo em nome do Senhor Jesus, aprendendo da palavra de Deus para a glória do Senhor. E creio que Deus vai te usar poderosamente na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Hoje a nossa leitura está baseada em Levítico capítulo 10, versículo 1 ao 11. E nessa leitura bíblica, nós vamos compreender a respeito da postura de Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, que foram consumidos diante da presença de Deus.
E claro, vamos compreender o que eles fizeram que desagradou a Deus. Dentro disso, nós também vamos tentar aplicar na ministração de hoje, tentando aplicar na vida dos nossos obreiros, na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs que servem ao Senhor. É claro que vamos tentar entender qual é a postura do obreiro, qual é a postura do cristão, do irmão em Cristo Jesus que serve a Deus na sua obra. Porque como nós já explicamos que levita é todo aquele que serve na obra do Senhor. Vai do porteiro ao pastor na nova aliança. Todos os membros em Cristo que estão envolvidos na obra do Senhor, servindo de alguma maneira, também são levitas, são separados para Deus. Mas nós vamos observar aqui, na ótica do Antigo Testamento, qual era a postura desses obreiros, do sacerdote, do sumo sacerdote, dos levitas, diante da obra de Deus. Vamos compreender isso ponto a ponto na nossa ministração. A história de Nadab e Abiú nos faz refletir sobre a importância de servir a Deus com seriedade. É claro que esses irmãos em Cristo Jesus, os filhos de Arão, tinham privilégios, mas não é porque eles tinham privilégios que eles deveriam desonrar o Senhor. E é muito importante entendermos, à luz da palavra de Deus, como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que Deus não se deixa escarnecer. E hoje nós vamos compreender a respeito disso através da ótica da santidade divina e o papel que Deus trabalha e desenvolve na vida do seu servo. E o primeiro ponto da nossa lição vai trabalhar a respeito dos privilégios de Nadab e Abiú. Os privilégios desses obreiros, desses sacerdotes diante da presença de Deus. Vamos compreender isso em 3 subtópicos. É claro que eu vou explicar subtópico a subtópico para que você possa compreender e ministrar para os seus alunos em sala de aula. E eu espero que Deus em Cristo possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. E um aspecto muito importante a entender nessa lição, especialmente nesse primeiro ponto, é que não basta você pertencer a uma família tradicional, como Nadab e Abiú pertenciam. Eles pertenciam à família de Arão, eram filhos do sumo sacerdote. E é claro que aqui não basta apenas pertencer a uma família tradicional da igreja, a uma família do pastor, por exemplo, a uma família de um grande obreiro da sua denominação. Não adianta eu ser um filho de um grande obreiro da minha denominação ou de uma grande irmã da minha denominação se eu não tenho uma vida íntima e próxima ao Senhor. O que essa lição vai nos ensinar é que esses irmãos, Nadab e Abiú, tinham privilégios de pertencer à família tradicional em seu tempo, mas além de pertencer a essa família, eles também tinham deveres. E qual era o dever? Se aproximar de Deus em santidade. E o primeiro subtópico da nossa lição fala sobre a ascendência levítica de Nadab e Abiú, como eles chegaram a ser sacerdotes. Números capítulo 3, versículo 1 ao 12, diz que Nadab e Abiú eram da descendência de Levi. E como nós já estudamos à luz da palavra de Deus e também aqui na escola bíblica dominical, que todo descendente de Levi era considerado separado para Deus. E além de ser descendente de Levi, se fosse filho de Arão, essa pessoa seria separada para o sumo sacerdócio ou para o sacerdócio. Só para você ter ideia. Se essa pessoa fosse filho de Moisés, irmão de Arão, essa pessoa não poderia ser separado para o sacerdócio. Somente os filhos de Arão, descendentes de Levi, tinham esse ofício. Números capítulo 3, versículo 12, é importante que você leia esse versículo com seus alunos, demonstrando que o Senhor separa os levitas para si. Ele separa os seus para poder servir diante da sua presença. E é claro que Deus também me separa você que é professor da escola bíblica, separa o seu aluno para servir ao Senhor em santidade. Vamos avançar? Compreendendo sobre esse assunto, vamos para o segundo subtópico da nossa ministração. A ascendência araônica de Nadab e Abiú. Como eu acabei de explicar para você, eles tinham que ser descendentes de Levi.
E para serem sacerdotes, eles deveriam ser descendentes diretos de Arão. Vamos compreender isso à luz da palavra de Deus. Êxodo capítulo 6, versículo 23, acaba esclarecendo isso para a gente. Por exemplo, se o filho de Levi fosse filho de Moisés, não poderia exercer o sumo sacerdócio. Mas no caso de Nadab e Abiú, eles são filhos diretos de Arão, e a sua ascendência já está interligada com a sua linhagem familiar. No Antigo Testamento, essa separação ministerial se dava em uma ascendência vitalícia, ou seja, passava-se de pai para filho esse ministério sacerdotal. Esse ministério era tão honroso que nem os reis poderiam exercer. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 18. Peça um dos seus alunos para poder fazer essa leitura. E esse ministério era dado por Deus a Nadab e Abiú. Pensa nos privilégios que eles têm diante do Senhor. Vamos avançar? Vamos continuar entendendo a respeito desses privilégios de Nadab e Abiú, agora no terceiro subtópico do ponto de número 1 da nossa lição. E nesse terceiro subtópico, vamos entender que eles eram participantes da glória de Deus. Eles tinham privilégios diante do Senhor. E qual era o privilégio? O de servir a Deus. Servir a Deus e exercer um ministério que era dado à sua família. Que papel honroso, que papel maravilhoso diante da obra do Senhor. Quando o Senhor deu a Moisés a lei para Israel, Êxodo capítulo 24, versículo 1, Nadab e Abiú foram participantes da glória de Deus. Eles estavam lá. Eles perceberam, eles foram testemunhas oculares desse momento tão importante para a nação de Israel. Êxodo capítulo 24, versículo 9 e 10, diz que eles tiveram uma experiência com a glória divina. Eles estiveram diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Êxodo 24, 8, eles foram testemunhas oculares do que Deus fez com Israel, uma aliança, um pacto perpétuo com seus filhos. Isso me faz entender que Nadab e Abiú também tiveram experiências com Deus, experiências com o Senhor. Muitas pessoas que servem a Deus também têm experiências com o Senhor, também são tocados pela obra de Deus, também são privilegiados por esse chamado. Muitos são chamados diante da obra, porém, poucos são escolhidos. E é claro que aqui eu quero que você esclareça isso para os seus alunos. Se possível, pergunte se eles estão compreendendo o ponto de número 1 da sua lição, falando a respeito dos privilégios que Deus deu para esses dois irmãos, para Nadab e Abiú. E é claro que além de compreender sobre isso, avance. Vamos para o ponto número 2, entendendo ainda melhor sobre essa ministração, que vai tratar sobre o seguinte argumento dentro desse texto de Levítico capítulo 10, versículo 1 a 11. O fogo estranho diante do altar de Deus. Lembre-se que no ponto número 1 nós falamos a respeito dos privilégios que Nadab e Abiú teve diante da presença de Deus. Para você ter ideia, eles são os primeiros a serem separados para um chamado. Eles são os primeiros a receberem do Senhor uma ordenança. Eles são os primeiros a receberem de Deus o privilégio de se tornarem sacerdotes diante da presença de Deus. E agora nós vamos compreender a atitude deles de levarem diante do Senhor um fogo estranho, um fogo que era diferente, algo que não agradava a Deus para o momento do sacrifício, para o altar de Deus. E é claro que isso aqui acaba ferindo aquilo que Deus orientou para os filhos de Israel. Acaba ferindo a santidade de Deus. E na santidade de Deus ninguém toca. E vamos ver as consequências em subtópico a subtópico nesse ponto número 2. Eu espero que ministrando assim você possa compreender para a glória de Deus. 3 atitudes aqui marcam o ministério de Nadab e Abiú. A primeira atitude é que eles ignoraram a voz de Deus. É muito perigoso quando alguém ignora a voz de Deus na caminhada ministerial.
É muito perigoso quando o pastor, quando o obreiro, quando o irmão em Cristo, quando o cristão ignora a voz de Deus. Isso gera consequências terríveis. A segunda atitude que eu vejo aqui é que eles foram impacientes diante da presença de Deus. Quando nós nos tornamos impacientes, nós deixamos de confiar na providência divina. Nós deixamos de obedecer à voz de Deus. Nós deixamos de exercer a nossa fé. E isso aqui gera um perigo na nossa caminhada cristã. E a terceira atitude que eu vejo aqui é que eles apresentam diante do Senhor um fogo estranho diante do altar. Eles apresentam uma adoração de qualquer maneira. Eles apresentam um sacrifício que é diferente daquilo que Deus orientou. Eles apresentam diante da presença de Deus um sacrifício que não agrada a Deus. E aqui há um perigo para aqueles que querem adorar a Deus. E dentro disso, vamos observar em cada subtópico da nossa ministração. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento nesse ponto de número 2. Ignoraram a Deus. Há um perigo terrível em ignorar a voz de Deus em nossa vida espiritual. Esse perigo também traz consequências para aquele que exerce assim. Ao entrarem no Santo dos Santos, Nadab e Abiú acabaram ignorando a presença de Deus. Números capítulo 14, versículo 14, ensina sobre isso. Eles entraram diante do Santo dos Santos e não reverenciaram o Senhor. Eles ignoraram a presença de Deus. Muitas pessoas hoje estão diante do Santo dos Santos porque o véu do templo se rasgou. Mas diante do Santo dos Santos não reverenciam o Senhor. Não adoram ao Senhor diante da sua santidade. Hoje em dia nós podemos perceber que a maioria dos hinos cristãos são hinos humanistas. São hinos que voltam o seu olhar para os homens e se esquecem de voltar o seu olhar para a glória de Deus. Precisamos exaltar a Deus de todo o coração. Precisamos exaltar a Deus em adoração. Precisamos em Cristo adorar ao Senhor de toda a alma, com todo o nosso ser. O nosso louvor não deve ser voltado para os homens, mas deve ser voltado para a glória de Deus, para a exaltação ao Senhor. E nós não podemos esquecer desse princípio fundamental. E qual é o princípio fundamental? Não ignorar a presença de Deus. Tem muitas pessoas hoje que já estão insensíveis à presença do Senhor. Tratam a igreja, tratam o culto, tratam um momento de adoração como um momento qualquer, como um hino qualquer, como uma palavra qualquer, como uma saudação qualquer. Diante da presença de Deus vivo, nós precisamos compreender que Ele ainda passeia no meio das igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. O próprio Deus faz questão de dizer, versículo 1 e 2, que Ele anda no meio da sua igreja. E no meio da sua igreja nós percebemos que Ele ainda é o mesmo. E a própria Bíblia diz que Ele é aquele que traz uma palavra especial. Quando você lê Apocalipse, você vai entender que Ele traz essa mensagem para cada igreja que pertence à Ásia. Um verbete que sempre se repete. Eu conheço. O Senhor é aquele que conhece o meu coração. Conhece o seu coração. Ao passear na igreja, Ele olha para mim e para você diante da presença e Ele diz, eu conheço. Para alguns Ele diz, eu conheço as tuas obras. Para outros Ele diz, eu conheço a tua tribulação. E para outros Ele diz, eu sei, eu conheço onde você habita. Nós não podemos esquecer da importância de estarmos na presença, porque estando na presença nós aprendemos a caminhar com Cristo para a glória de Deus. Devemos reverenciar o Deus vivo e não ignorar a presença do Deus Todo-Poderoso. O segundo subtópico fala sobre a impaciência profana de Nadab e Abiú. Olha que consequência terrível. Êxodo capítulo 30, versículos 7 a 9, explica para a gente que somente o sumo sacerdote poderia oferecer o incenso diante do altar de ouro. E Nadab e Abiú ainda não eram sumos sacerdotes, eles eram sacerdotes.
E o que é que acontece à luz da palavra de Deus? Eles pegam um fogo diferente, que não era um fogo autorizado à luz da Bíblia, para poder oferecer diante do Senhor. E a impaciência profana é terrível, porque traz consequências para aquele que acaba exercendo. Hoje em dia nós vivemos em meio a uma geração que está querendo tudo ao alcance de um clique. Hoje nós estamos vivendo em meio de uma geração que não tem mais a paciência de estar diante da presença do Senhor em oração. Mas querem erguer a voz e clamarem pela presença sem investir tempo diante da presença do Senhor. Nós precisamos voltar a ensinar na escola bíblica dominical. Por favor, faça isso. Sobre a importância da adoração, sobre a importância de estar diante da presença de Deus, não gastando tempo, mas investindo o tempo. Precisamos investir o tempo em oração, reverenciando ao Senhor, não trazendo modelos, atitudes modernas para poder incrementar no culto. É claro que há métodos que nos ajudam a avançar. Esse mesmo é um método que me ajuda a avançar com você, ministrando a palavra de Deus. Mas eu não posso deixar os marcos antigos, eu não posso deixar os princípios que aprendemos de orar ao Deus vivo, buscando a presença de Deus, de joelhos ou em pé, tanto faz, mas de uma maneira que o meu coração esteja voltado para Deus. De apresentar a essa geração a importância do jejum e da consagração, a importância também da leitura da palavra e a importância primordial do arrependimento. O arrependimento acaba produzindo em mim, em você, a questão da reverência diante da presença de Deus, porque quando eu olho para Deus, eu reconheço que eu sou pobre de espírito. Pobre de espírito por quê? Porque eu olho para mim e reconheço que não tinha condições nenhuma de estar diante da presença de Deus. Quando eu olho para Deus, eu reconheço que eu devo chorar diante da presença de Deus. E que choro é esse? O choro da alma. É aquele choro que eu olho para os meus pecados e não me orgulho deles, mas eu sinto vergonha. E por sentir vergonha, estou diante da presença de Deus e não me orgulho, porque a salvação foi dada a mim mediante a graça. E Ele me deu a oportunidade, através do livre-arbítrio, de escolher. Nadab e Abiú, infelizmente, foram profanos e impacientes. Eles não aguardaram o momento certo da sua chamada. Eles não aguardaram o período que Deus estabeleceu. Arão ainda estava vivo diante da presença do Senhor. Eles queriam colocar a carroça na frente dos bois. E aqui há um perigo. Tem muitos obreiros que são impacientes, querem apressar a caminhada ministerial. Querem imediatamente se tornarem diáconos, se tornarem presbíteros, se tornarem evangelistas, se tornarem pastores. Uma coisa eu tenho aprendido na minha caminhada cristã: a escada ministerial não aponta para cima, para o sucesso. A escada ministerial aponta para baixo. Cada vez que eu desço um degrau, eu reconheço que eu preciso servir e ser paciente. Cada vez que eu desço um degrau, eu reconheço que eu preciso servir e adorar a Deus de todo o coração. E ao ponto de chegar ao ministério pastoral, não para ser servido por todos, mas semelhante a Cristo, servir a todos. Nadab e Abiú era uma espécie dessa geração que nós estamos vendo. Desse povo que quer apressar as coisas e chegar no topo. Não seja como Nadab e Abiú. Não tem em seu coração a vontade de chegar nas alturas. Muito pelo contrário, tem em seu coração o desejo de servir a Deus e servir bem, de toda a alma e de todo o coração. Vamos avançar, vamos para o subtópico de número 3, do ponto de número 2 da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto: um fogo estranho. O subtópico de número 3 explica que eles apresentaram diante do Senhor um fogo estranho. Êxodo capítulo 30, versículo 9. Um detalhe precisamos compreender. Eles precisavam aguardar o tempo. E é claro, precisavam apresentar diante do altar do Senhor um incenso. Mas o fogo desse incenso não poderia ser qualquer tipo de fogo. O próprio texto de Levítico nos ensina que era um fogo específico apresentado diante da presença de Deus. Levítico 16, 12.
Você percebe que eles acabam trazendo diante do Senhor de forma impaciente qualquer tipo de material para adoração. E claro, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a adoração estava ligada a rituais, estava ligada à maneira correta como adorar a Deus. Hoje em dia nós precisamos compreender isso também. Muitos irmãos às vezes são impacientes e querem apresentar ao Senhor qualquer tipo de adoração. Querem apresentar ao Senhor aquilo que está na moda, aquilo que chama a atenção. Hoje em dia tem muitas pessoas se preocupando em inchar a igreja, ver a igreja lotada, mas sem qualidade, sem ensino bíblico, sem palavra de Deus. Fogo estranho, sabe? Aquilo que não vem do Senhor. Aqui precisamos ter um cuidado específico. Como obreiros, como professores da Escola Bíblica Dominical, e eu sempre digo isso para os irmãos que eu tenho orientado na Escola Bíblica Dominical aqui de Vitória da Conquista, que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, nos preocuparmos, não com novos métodos. Claro que os novos métodos são ferramentas, mas acima de tudo precisamos nos preocupar com a qualidade do nosso ensino. A partir do momento em que o professor se dedica na ministração bíblica da palavra de Deus, o povo de Deus se interessa em vir para a escola bíblica. Os alunos têm um desejo de acordar mais cedo porque aquele professor teve o compromisso de estudar a palavra e vai pregar a palavra de Deus também para eles. E eles vão participar e aprender. Quando o pastor se dedica ao ensino bíblico, a igreja tem uma frequência maior no culto de ensino. Quando você se dedica em apresentar o fogo de Deus da maneira certa, da forma correta, a adoração e o serviço também é diferente. A adoração diante do Senhor é espetacular e toca a igreja. Não é só um hino que eu vou cantar, mas é a minha adoração da forma correta diante da presença do Deus vivo. Pense nisso, compartilhe com seus alunos, para a glória de Deus, pergunte a eles se eles estão compreendendo sobre a importância de servir ao Senhor de todo o coração, de forma que venha a gerar qualidade para a sua vida e qualidade também a ser exercida diante de Deus. Vamos avançar, vamos para o ponto número 3 da nossa lição, finalizando sobre esse argumento tão importante que estamos estudando na nossa EBD. O terceiro ponto da nossa lição acaba trabalhando sobre o luto no santo ministério. Observe que aqui agora nós vamos compreender sobre esse momento trágico que acabou marcando e manchando também o ministério de Arão, o ministério sacerdotal da sua família. Vamos entender isso a partir de 3 subtópicos, explicando ponto a ponto para que você entenda e explique para os seus alunos também. O primeiro subtópico fala diretamente sobre a morte de Nadab e Abiú. Levítico capítulo 10, versículo 2 trata sobre isso. Leia esse texto com seus alunos. Ao apresentarem diante do Deus vivo um fogo estranho diante do altar, eles foram imediatamente consumidos diante da presença de Deus. Versículo 3 de Levítico capítulo 10 diz que eles foram consumidos por causa da santidade de Deus. Isso me ensina que eu não posso me apresentar diante da presença do Senhor de qualquer maneira, em pecado, sujo, distante da presença de Deus. E, claro, eu preciso estar diante do Senhor reverenciando Ele de todo o coração. Nadab e Abiú foram consumidos diante da presença por causa disso. E, infelizmente, esse momento trágico aqui acabou marcando a família de Arão. Vamos entender um pouco mais no subtópico de número 2, do ponto de número 3 da nossa lição, a remoção dos cadáveres. E agora, como é que eles seriam retirados diante do Santo dos Santos? Como eles deveriam ser arrastados dali? Levítico capítulo 10, versículo 4 diz que Moisés ordena... Levítico 10, 4 diz que Moisés ordena aos seus primos a retirarem os cadáveres deles ali. Um episódio semelhante a esse acontece também nas páginas do Novo Testamento, em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira, diante da presença do Senhor, na igreja inaugurada, foram consumidos pela presença do Senhor, porque feriram a santidade do Senhor, mentiram ao Espírito Santo de Deus. É claro que aqui nós aprendemos, à luz do Novo Testamento, que a igreja em si, ela tinha atitudes assim maravilhosas. Primeiro, o inimigo, de acordo com John Stott, ele tem 3 atitudes específicas contra a igreja no Novo Testamento. Primeiro, a perseguição.
externa. A igreja passa a ser perseguida. Os cristãos passam a ser mortos. Como a igreja responde a esse tipo de atitude? Com oração e busca da palavra. A segunda atitude do inimigo é específica também. Ele trabalha agora com a infiltração. Ele corrompe o coração de Ananias e Safira e eles são mortos diante da presença de Deus. E como a igreja responde a isso? Com oração e discernimento da palavra. Você percebe também que o inimigo não para por aí, ele entra com a distração. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos não poderiam mais pregar e cuidar da oração, então a igreja tem um discernimento, separa novos líderes e através da oração consagra novos diáconos para a obra de Deus. Isso acontece aqui no Antigo Testamento. Quando nós não estamos diante da presença do Senhor, o inimigo age. Ele distrai aqueles que estão envolvidos com a obra. Assim como distraiu Nadab e Abiú, que não valorizaram a obra de Deus e foram consumidos diante da presença do Deus vivo. O terceiro subtópico, finalizando essa lição, do ponto número 3, fala a respeito de um aspecto do luto, que os sacerdotes não poderiam tocar em cadáveres. Levítico capítulo 10, versículos 6 e 7. Apesar dessa tragédia, Arão não poderia demonstrar tristeza. Arão não poderia demonstrar nenhum sentimento sobre os seus filhos. O aspecto do luto do Antigo Testamento é trabalhado dessa forma, dessa maneira. E o luto de Arão é trabalhado dessa maneira porque Arão deveria valorizar a santidade de Deus, já que seus filhos, nós devemos ter cuidado como nos apresentamos diante da presença de Deus. Essa lição acaba nos ensinando sobre isso, fala sobre os privilégios, sobre essa questão de não apresentar ao Senhor aquilo que não agrada a Ele, e também nos orienta a servir a Deus de todo o coração. Finalize a sua lição explicando isso para os seus alunos. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você, que essa palavra fique guardada no seu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Segue a gente nas nossas redes sociais. Estou gravando também as aulas dos jovens e dos juvenis. Compartilhe aí para os seus amigos. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula para a glória de Deus.